And we are back. Yes, meus caros amigos e amigas, estamos de volta. E sim, nem avisamos vocês, né? Mas estamos de volta aqui. Se tudo der certo todos os dias com os estudos de mercado, pra gente ver aí se a gente consegue ter uma relação um pouco mais íntima, sabe? Vocês verem que, ó, não é tão firula o que esse povo fica falando, até que dá certo, até que tem esperança no mercado, existem pessoas honestas e sinceras no mercado. Brincadeira, eu tô com saudade de vocês, na verdade, eu não tô conseguindo fazer os de domingo, porque eu estava no evento da Analógica esse final de semana lá no Rio, falando com vários traders, muito bacana, e nesse próximo final de semana eu não vou conseguir fazer, o Clinton vai fazer para mim, porque eu tenho um casamento fora, mas estaremos aqui até quinta-feira juntos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui sobre gráficos, que eu sei que é o que vocês querem, né? E sim, eu tô gravando essa hora porque, assim, mãe, né, gente? Mãe, tem compromisso mais tarde. Mas, do jeito que o mercado tá, eu não acho que ele vai andar muito, tá? E se ele andar, ele vai diretamente para as nossas regiões. Se for para nossa região, alguma região marcada, e não tiver... E já tiver ido no dia de hoje, né? Porque eu tô gravando 3h30, vai sair 19 horas o vídeo, provavelmente. Vocês desconsideram a região que foi, tá bom? Mas todas as outras continuam válidas. Então aqui, sem mais delongas, vou colocar direto estudos, porque acho que a gente pode conversar um pouquinho melhor. Aqui não tenho muito o que falar, né, gente? A gente já tá falando desse mesmo cenário há muito, muito tempo. Vou dar só uma retrospectiva aqui, só porque a gente não se fala há muito tempo, né? Tipo, como é que essa louca vai começar a falar tudo de uma vez? Então, rompemos esse topo, cenário, preço quer ir para cima, não podemos comprar aqui, pelo menos não no tempo gráfico do semanal. Temos que aguardar uma mitigação para poder comprar um pouco mais seguro, para poder evoluir com o preço. Beleza, capite? Não impede que nós possamos descer os tempos gráficos e procurar por possíveis pontos de entrada para tentar ver se a gente consegue fazer algum cenário aí de day trade. Falando de swing trade, sabendo que a gente está nessa região de topo, tem que ter muito cuidado, né? Especificamente, a gente está tendo poucas ações que estão dando oportunidades de um preço de compra barato, como por exemplo, você está vendo aqui na minha tela, Banco do Brasil, que deu sinal na sexta-feira e deu alvo hoje 3-1. Nosso grupo da mentoria pegou, os outros amigos que me acompanham também pegaram, porque eu comentei com todos eles, e BB Seguridade também é outro que tá em cima. Porque é aqui que a gente vai ver dinheiro. O day trade a gente vai poder usar como uma alavanca, uma ferramenta aí. Mas o mais importante do day trade para nós aqui hoje é melhorar a nossa leitura, porque a gente vai usar para todo e qualquer gráfico e todo e qualquer tempo gráfico. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui, né? O que a gente tinha aqui, tá? No cenário anterior, a gente tem essa região aqui que a gente pode denominar que isso aqui é um que leva do diário, né? Isso aqui foi a manipulação, bem clara aqui nesse último fundo. E essa aqui é a região de defesa do médio do player, foi onde deu novamente uma boa compra, uma boa oportunidade. E agora ele precisa romper isso aqui. O fato dele ter engasgado aqui e o fato dele ainda não ter rompido aqui, a gente tem que estar muito atento, porque isso aqui pode ser falha de liquidez e o preço vem um pouco mais para baixo, para mitigar regiões um pouco mais interessantes que possam dar novas oportunidades de compra. Resumindo, cenário ideal de Bovespa é caiu, comprou, só que tem que ter as regiões certas. Da mesma forma, dólar subiu, vendeu. Só que eu vou apresentar aqui uma ressalva para a gente, porque agora a gente tem que ter um pouco mais de... A gente tem que ser um pouco mais assertivo, tá? Não tá tão fácil assim. Especialmente quando a gente demonstra aqui, se eu for colocar o Ibovespa dolarizado, a gente já tem falado disso há muito, muito tempo para os amigos. Se a gente for falar um pouquinho rapidinho aqui do cenário de Ibovespa dolarizado, a gente está nessa região que aqui é uma região muito forte. Lembra que quando a gente falou que quando adentrar essa região aqui, especialmente porque tocou uma primeira linha de boss mensal aqui, tocou uma linha de boss do semanal aqui, a gente tem essa última linha aqui, tem uma forte resistência, o que significa que ou o dólar vai começar a subir e o Ibovespa vai começar a cair, ou o dólar vai cair um pouco mais e o Ibovespa vai cair mais, ou o dólar vai subir muito e o Ibovespa vai ficar meio lateral, vai subir pouco, tá? São esses três cenários. Mas eu realmente estou acreditando que a gente pode estar sentindo aí um início de reversão de movimento, e eu vou mostrar para vocês aqui por conta do DXY, que é a cesta de moedas do dólar. Afinal, as pessoas estão confundindo muito que o dólar está caindo porque, sei lá, alguma coisa que o governo está fazendo, ou então que o Bitcoin está subindo porque, sei lá, é o Bitcoin que está subindo. E não é.
na verdade, o dólar está desvalorizando frente a todas as moedas, especialmente o Bitcoin. Então não é que Bitcoin está subindo porque Bitcoin é a moeda da vez, é maravilhoso. Eu sou fã de Bitcoin, mas não é por isso. E sim porque a gente analisa BTC e USD, ou seja, dólar no denominador. Se o dólar começa a cair, é óbvio que o numerador vai subir, é óbvio que o Bitcoin vai subir, assim como todas as moedas que estiverem no numerador em cima de um par de moeda, elas vão começar a valorizar. Tá? Eu queria só fazer essa ressalva, esse adendo aqui com vocês, mas bora lá para o gráfico limpo para a gente já falar da onde está o dinheiro, porque eu sei que é isso que vocês querem, tá bom? Então, falando aqui rapidamente, eu já desenhei todo o cenário para vocês. Essa linha aqui, né, que na verdade tem que estar por aqui mais ou menos, 135,691 é a região lá que era a defesa do médio do player, mas eu filtrei essa região por esse ponto aqui. Inclusive, esse toque de 135 mil mais ou menos vai ser a defesa do médio do comprador. Aqui a gente tem uma região de um order block bem dentro de uma linha de boss, então é uma região muito interessante que a gente poderia procurar por compras. É a mais interessante de todas? Não, por isso que eu deixei ela em amarelo. Por quê? Essa defesa do merge do player, quem acompanha aqui o canal vai saber que não é a melhor defesa do merge do mundo. Por quê? Uma defesa só é válida e muito topíssima quando ela rompe o último topo. E a gente não teve isso, porque falhamos e falhamos. Então, uma vez que o preço voltar até aqui, é aquilo. Eu não tenho aquele 50 mais 1% me dando aquela potencial que eu quero para melhorar a minha assertividade. Eu tenho 50-50. Então, aqui a gente vai ter que medir o nosso gerenciamento de risco para tentar ver se dá uma oportunidade. Lembrando que não é porque eu estou numa região que eu já vou sair operando, meus amigos, tá? Porque sempre vem um doido aí que não acompanha o canal que fala, nossa, tudo que você marcou de retângulo é onde tem que comprar, você tá louco? Não é assim. São as minhas regiões. Agora nós precisamos do evento, que são o quê? RSI e MACD, são os dois. Eu preciso do RSI, no caso, para uma compra sobrevendido, e do MACD com a divergência. Se você tem dúvidas, tem a playlist inteira aí do canal falando sobre SMC, falando sobre como a gente opera o MACD e falando sobre como a gente opera o RSI. É só estudar, mas tem que querer. Ninguém vai te dar nada mastigado nessa vida, meu amigo. Então aqui eu deixei em amarelo, tá? Passando por um cenário intraday, né, avaliando aí, por exemplo, os 60 minutos, eu não tô de todo louco de pensar que, na verdade, o que a gente fez aqui? Tivemos o rompimento de toda essa região. Isso aqui foi só a mitigação, inclusive foi dentro dos 79%. A gente pode marcar, se vocês quiserem ver, para agora dar essa entrada dos atrasados e aí ele voltar. Então, significa que eu estou dentro de um movimento de alta de 60 minutos. E nada mais, nada menos que, se por um acaso o preço voltar aqui, eu não descaracterizo essa tendência de alta. Eu posso estar falando de uma tendência meio lateral, que isso aqui no final nada mais é uma base, que eu não sei se é uma base de distribuição ou uma base de reacumulação. Vai depender de para onde ele vai estourar. Mas, sabendo que o meu semanal está a favor de uma tendência de alta, né? Eu não é tão louco o cara que quiser comprar aqui para tentar arriscar. E caso stop esse trade, ele está 100% autorizado para comprar aqui. Logicamente, gente, quanto mais barato eu comprar, melhor, né? É sempre. Mas a gente trabalha com probabilidade. Então, eu sei que eu tenho uma probabilidade, se o cenário de preço vier até aqui, de que possa me dar uma boa compra. Da mesma forma, se eu for considerar somente essa pernada aqui, tivemos o rompimento dessa região. Isso aqui é uma base que eu tenho. Essa base eu sei que o comprador que fez todo esse movimento vai tentar defender para fazer isso aqui no preço, tá? Então tem esse primeiro região, essa segunda região, essa terceira, essa quarta, e a gente vai falar aqui os pontos, tá? Então, primeira região de compra, 137,020 até 136,440. Segunda região de compra, 136,045 até 135,540. Aqui, região de defesa do médio do player comprador. Lembrando que não é a melhor ideal para ser operada porque não teve rompimento de topo, mas beleza. 135,188 até 134,812. Passou daqui, aí a gente vem para os cenários mais interessantes, tá? Eu tenho esse primeiro aqui, que é 134,150 até 132,800. Aqui é um Fair Value Gap que eu tenho muito interessante, há muito tempo desenhado. 131,600 até 131,180.
Depois disso, 128 mil até 129.630. Lógico que eu não espero que venha aqui amanhã, tá? A gente vai se falar vários dias. Mas eu tô dando um cenário geral e a gente vai repicando ao longo dos dias, porque eu quero encurtar essa abertura de mercado e o povo já vai brigar que eu tô falando demais. Da mesma forma, isso aqui é uma defesa do médio vendedor, tá? Essa região inteira aqui que eu tenho. Porque eu sei que existe um vendedor, ele tá batendo aqui, ele tá trazendo o preço para cá e tá tentando quebrar últimos fundos. O vendedor vai tentar fazer isso aqui, ó. O vendedor vai tentar fazer isso aqui, quebrar esse próximo fundo. Essa é a meta dele. E a meta do comprador é o quê? Defender e não deixar. Afinal, em todo o tempo gráfico, nós temos dois players brigando. A gente sempre tem um comprador e sempre tem um vendedor. Nós vamos escolher de onde está o lado do tempo gráfico mais alto. Mais alto não, maior, né? No caso, o diário, no caso, o semanal, às vezes um mensal. E para onde esse player tá, é onde a gente vai tentar se respaldar. Mas não invalida que num day trade você tentar vender, tá? Mas eu tô mais afim de cair o comprou no índice, beleza? Então é isso que a gente tem no Ibovespa. Vamos aqui já passar para o índice futuro, que eu já marquei as regiões. E o povo não briga comigo tanto, tá? Falando aqui de cenário de 60 minutos, hoje dei uma venda muito linda aqui. Inclusive, era para eu ter feito esse estudo ontem, né? Mas meu computador, sei lá o que aconteceu. Mas aqui, essa linha aqui é uma linha de boss dos 60 minutos. Quem é da mentoria aqui, aproveita e comenta. Peguei essa venda. Vi essa venda. Porque eu comentei lá na hora que estava acontecendo no nosso grupo de mentoria. Então, a gente tinha esse order block aqui. A gente viu o cenário de região de 60 minutos. Quem conhece nosso operacional vai cair 5 vezes mais para baixo. Então, do 60 nós passamos para o 12 minutos, né? Que é o nosso tempo gráfico intermediário. Se você tem dúvida, bota aqui que a gente explica um pouquinho melhor em outro vídeo. Aqui a gente viu que a gente estava sobrecompradaço. E aí bastou o quê? Ou eu poderia atuar na perda do 12 minutos aqui, ó. Na perda do 12 minutos aqui. Certo? Na verdade, aqui já deu, ó. Aqui deu o primeiro trade, que chegou até o key level. Aqui deu outro trade, parará. Ou então, o que eu fiz hoje, junto com a galera, que foi um trade no 2 minutos. Mas tendo como localização 60 minutos, tá? Então não foi tão loucura assim. E a gente vendeu logo na abertura. Foi sensacional essa venda aqui. Bem aqui, tá? Teve essa primeira venda que eu peguei pelo rompimento do 2 minutos. E teve essa segunda venda que, ó, quando ele rompe aqui, ele rompe com essa divergência, desse jeito aqui. Preço levemente mais alto, pareado. MACD caindo. Esse fundo extremamente forte, mais forte do que esse fundo, falando o seguinte: meus caros, ou eu vou ser testado, ou provavelmente até rompido, me venda. E a venda aqui mais conservadora acabou pagando o quê? 2 para 1, não chegou a pagar 3, mas um 2 para 1, assim, num dia que tá lateral, nós estamos, assim, extremamente vencedores, né? Isso mesmo. E agora o preço continua na mesma região. Sinceramente, eu já não gosto mais da região, porque ele consumiu 50% do order block. Última parte de consumo é o spring que a gente fala, né? Então ele teria que fechar acima, fechar abaixo, para dar uma nova venda aqui. Ai, vou espirrar. Não vou espirrar. Então é isso que temos. Então essa região aqui eu vou deixar ela marcada ainda só para a gente ter a referência. Próxima região de venda que eu tenho aqui, já filtrada para nós, é entre 142.475 até 142.840. Aqui a gente vai procurar o nosso gatilho de divergência junto com o RSI, beleza? Ou então, caso contrário, hoje deu essa compra aqui logo na abertura, que a gente já tinha assinalado, ele tocou esse order block. Uma pena que eu não consegui fazer ontem para vocês, mas beleza. Aqui deixei o amarelo, só para vocês terem uma noção do seguinte. Enquanto no Ibovespa a gente não fez o rompimento lá, olha como é diferente essa validação da minha defesa do médio. Eu tinha essa região aqui inteira, certo? Eu rompi o meu último topo aqui, beleza? Então, agora essa pernada aqui, ela é uma pernada válida. Ela é uma pernada válida. Então, eu vou desenhar prêmio de desconto. Quem estava aí no evento de domingo vai ver prêmio de desconto, abaixo de 50%, estou autorizada a poder comprar. Então, tudo isso aqui é plausível de compra para mim. E aqui eu posso não estar comprando, mas aí vender, eu vou ter um pouco mais de cautela. Ah, mas Adriane, você vendeu sim, por um tempo gráfico de 60 minutos, que estava me autorizando por todos os outros motivos. Agora, pelos 5 minutos, eu não tenho venda. Pelos 5 minutos eu não tenho venda, não. Então, pelos 5 minutos, que é onde eu quero comprar amanhã, possivelmente, eu só vou pensar em caiu, comprei.
tá bom? Então eu deixei em amarelo aqui pra você saber que pode rolar essa defesa do médio bem onde tá assinalado 140 e 900. Mas se você tá muito ressabiado, ó, faz isso aqui, beleza? E aí você não compra nessa região, compre nessa outra que é mais conservadora, que é a região entre 140, 760 até 140, 660. Depois disso, onde eu posso, pronto, que eu posso comprar 140, 495 até 140, 400. Passou disso para amanhã, 139,870 até 139,570. E aqui, eu vou falar só mais esse ponto aqui, tá? Porque tá demais. Eu não acho que venha até amanhã, mas pode vir, né? 138,975 até 138,730. Então é isso que nós vamos fazer. E aqui é o ponto de venda. Isso aqui, lembrando, eu só tô deixando assinalado para vocês saberem que a gente tá dentro de uma região de resistência, só que aqui não tem mais venda, a não ser que tenha algum spring ainda, que pode ser que aconteça ainda no dia de hoje, eu não sei. Mas o próximo ponto de venda é só aqui em cima. E depois, se passar esse último ponto, a gente tem a linha de depósito semanal, que inclusive foi onde parou, né? A subida do... Fica mais fácil olhar pelo diário. É onde parou a subida do índice futuro. Aqui é uma linha de depósito semanal, dentro desse order block do semanal. Então foi aqui onde está segurando bastante. Quem não pegou esse movimento, olha aí, isso foi quando? Olha aí nas datas de 21 que a gente fala, provavelmente que seria um ponto de parada do preço, tá? Agora falando um pouquinho de dólar, bora lá. Dólar hoje tá ressurgindo das cinzas e eu vou mostrar o porquê que eu acho que agora é para valer, tá? Se não for agora, ele tem até aqui. Eu confio em você até aqui, dólar, para reverter essa tendência de queda. Até 5,431. Beleza? Aqui, nós havíamos explicado há um bom tempo para vocês, né, que isso aqui é uma linha de depósito semanal. Era aqui? Peraí, deixa eu pegar a linha certa. 534. Foi bem aqui, ó. 5,5,3. Tá bem próximo dessa linha aqui. Deixa eu descartar. Tá bem próximo dessa linha aqui. E aí, essa linha, quando tem uma linha de depósito, o que a gente faz, tá? Esse conteúdo de mentoria, aproveita aí. A gente pega simplesmente o order block que está contemplando a linha. Então, era isso aqui, tá? É essa região inteira aqui. E aí, o que Joe, Ariane, eu fiz para saber onde que eu poderia estar trabalhando para tentar melhorar o meu payoff? No 50% desse order block, que foi justamente 5,478, 5,47750. Eu falei isso muito aqui já. E foi onde ele começou a fazer o quê? Uma ressurgida das cinzas. Inclusive, olha como ele congestionou ontem o dia inteiro ali. Ele veio hoje só para swipar a galera e eu acredito, sinceramente, que ele vai visitar essas próximas regiões agora, viu? Sinceramente. Só que como a gente tem uma linha no semanal aqui, ela vai brigar, né, para continuar para baixo, falar, meu amigo, você não volta aqui. E essa é a nossa função. Então, olhando para um cenário de 60 minutos, deixa eu limpar aqui a tela. Olhando para um cenário de 60 minutos, é muito claro que a gente tem que pensar, cara, minha filha, eu tô quebrando fundo atrás de fundo. Então, é óbvio que o cenário mais fácil para mim é o quê? Buscar por qualquer repique para eu bater na venda, É isso que a gente quer, se for para falar bem mais fácil assim. Só que eu tô falando de um cenário de swing trade, sabe? Que pode durar aí até mês. Não sabemos. Isso aqui é posição forte, aproveitando que até a questão do IOF aí foi derrubada. Então, assim, vale a pena a gente estar pensando aí numa força-tarefa de dolarização de parte do patrimônio mesmo. Então, aqui é onde a gente sabe que tem uma próxima resistência, ó, bem nessa região aqui. A gente sabe que aqui também é uma outra resistência. A gente sabe que depois que liquidar isso aqui, a gente pode ter uma busca de liquidez para cair novamente. Então, assim, para um cenário de day trade, tá super plausível a gente comprar, a gente procurar muito mais por vendas do que por compras, tá? Então, vamos tirar isso daqui. E aqui eu já desenhei o cenário todo. Então, primeira venda minha aqui, eu não quero fazer nada. Primeira venda minha aqui, só a partir de 5,535 até 5,547. E aqui você vai ver, caceta, só tem região vermelha. É, porque tudo é venda. Logicamente, de novo, a gente tem que esperar o evento e a localização, né? Então, localização, temos o evento, o RSI e o MACD. 5,550 até 5,556, depois 5,564 até 5,571, depois 5,576 até 5,584. Aqui era uma região de compra que a gente tinha acabado de ver, porque o que aconteceu? Que eu comentei com os amigos. Uma forte porrada de alta. Então, o primeiro ponto de parada, eu vou buscar o RSI do 1 minuto abaixo de 30. Olha como ele vem aqui e segura.
Eu busco meu POI, meu RSI abaixo de 30, pá. Agora o próximo ponto que eu posso e estou autorizado a buscar. Próxima vez que o meu RSI do 30 tiver abaixo, do 5 tiver abaixo de 30, eu vou buscar um POI muito próximo para quem sabe tentar buscar para uma compra, porque isso pode significar um fundo de 60 minutos. Isso é parte do nosso operacional também, mas não daquele mais basicão, sabe? Isso aqui é porque quando a gente trabalha o RSI em forma de oscilador, beleza? É quando tem uma forte pancada de alta. Vocês vão escutar ainda muito. Aqui é um ponto que a gente poderia estar buscando de possível compra do dólar, que é uma defesa do médio do player. Lembrando que não é a melhor dos pontos, porque todos os tempos gráficos estão para baixo, tá? Então, entre 5,467 até 5,473, eu vou torcer para os 5 minutos estar abaixo de 30. Deixa eu ver aqui. Não, vai estar abaixo de 30 aqui, ó. 5,488. Então, provavelmente ele vai liquidar esse fundo duplo, vem até aqui. Eu queria que fosse aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eita, e bagunçou. Não, é isso. Tá, vamos voltar aqui, que interessa. Então, esse é o cenário que temos aqui do dólar. Vocês veem, tá muito fácil, né? Tanto dólar quanto índice, se a gente considerar o day trade. Agora, para o swing, para achar o fio da meada, tá um pouco mais complexo. Eu vou explicar agora para vocês por conta do próprio DXY. Vou mostrar aqui o DXY. DXY, se vocês bem se lembram, a gente está esperando isso aqui, esse toque aqui há muito tempo, né? Ele não tocou aqui, mas o meu par de moeda aqui é a principal correlação, tocou, e eu vou mostrar para vocês. Mas o que a gente pode ver aqui já é que a gente tinha esse order block aqui do mensal, eu filtrei através do semanal essa região aqui, ó, daqui, tá certo, né? Isso, vamos voltar aqui. O meu mensal aqui, eu filtrei um pouco mais pelo semanal, pegando essa região aqui, ó, desse doji até aqui. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente desenhei. Simplesmente desenhei de 0 a 100 para saber se ele já tinha ido uns 50%. Porque quando a gente não pega pela reversão do gatilho, né, do rompimento do candle, a gente pode pegar também pelo 50%. E aqui, quem opera a mitigação do order block pelo 50% já está no trade, buscando a volta para essa região, primeira região, tá? Então, tem isso aí acontecendo. Se eu for olhar num cenário de diário, nós estávamos com o RSI autorizando também. A pessoa que for operar isso poderia ou estar operando essa divergência do diário que a gente tem, essa divergência, mas aí ela teria que operar o rompimento do diário, ou então através do 288, será que eu tinha divergência também? Nem olhei essa parte. Tinha essa divergência aqui que já acionou para tentar trazer de volta para lá o preço, tá? Então, se isso aqui é um possível ponto de parada para o DXY, pode ser que o dólar vai se fortalecer perante todas as moedas. Então, pode ser um possível fundo do dólar aí do ano, quiçá, do ano. Tô com medo, alguém vai printar isso aqui. Mas pode ser, se estopar essa operação, a gente espera o toque aqui e aqui vai ser bonito pra caceta. Por que eu tô tão confiante assim? Porque se a gente for olhar o euro-dólar, que é a correlação que a gente tem negativa, né? Nós já tocamos a linha de depósito mensal, bem aqui. Nossa, tá ficando longo isso aqui. Peço desculpas aos amigos. Tocamos aqui, se eu for operar setup, né? Meu RSI do semanal está acima de 70, e eu indo aqui para o diário, eu tenho a minha divergência. Olha isso aqui, tá perfeito esse cenário aqui. Tá perfeito. Pá, com esse fundo querendo ser testado ou rompido, hein? Será? Eu sei que esse trade ele se ativa na perda desse candle do diário. Eu já tenho a ticada? Não tenho. Então, a gente tem dois tipos de entrada aqui. Ou pela perda do diário, e aí é uma parte mais agressiva, né, que vai ser a barra do sinal, ou a pessoa aguarda a ticada, né, que é ir um pontinho aqui para baixo no MACD, e aí você vende a perda desse candle que trouxe para baixo o MACD, tá? Tem isso. Sabendo que nós já tocamos os 50% dessa região também, quem entrou no 50% tá no trade, né? O stop tá aqui atrás para tentar pegar esse movimento. Isso aqui é um cenário muito lindo de swing trade. Lembrando que se estopar ainda está válido o próximo spring, porque veio muito forte o preço. Então é provavelmente que ele vai querer fazer um spring aqui, tá? Seria muito inteligente o vendedor. Pode não acontecer, mas seria muito inteligente. Então não gaste todas as suas balas nesse trade. Divide sua bala em 3
para fazer o spring, tá bom? Se rolar. Falando aqui do BTC, Bitcoin, já filtrei aqui, a gente teve o rompimento aqui do topo, lembrando que é porque tá tendo uma desvalorização do dólar e não uma valorização do Bitcoin, mas beleza, só para vocês saberem a parte um pouco mais macro, né? Porque é importante, né? Mas sabendo que a gente já teve aqui ó, um semanal com essa divergência aqui, com esse fundo querendo ser testado, quem é muito doidão, saiu vendendo já aqui, ó. Na perda desse candle, o stop tá aqui e tá rolando trade. Isso aqui provavelmente foi uma entrada de confirmação de venda, que ele deve ter pegado talvez no diário. Olha só, perdeu esse fundo aqui, ele volta no 79. Isso aqui também é um tipo de trade que a gente faz. Contrário. Que aí é uma entrada de confirmação, né, dos amigos. Quem é da mentoria sabe. Nossa, que sacanagem. Não tocou 79. Aqui é a entrada de OTE. Ele não veio. Ele só veio até a última região e tá dando a venda de novo, porque a intenção dele é perder esse fundo aqui. Então, muito cuidado aí com compras de Bitcoin, pelo menos de 105.098. É bizarro falar, né? Mas é porque aqui tem que ter um pouco mais de cuidado mesmo. Falhou topo, topos e fundos descendentes, então a intenção dele é quebrar esse fundo aqui. Vamos ver como ele vai se comportar entre 96.800 até 98.520. É interessante buscar por uma compra ali, se tiver nosso gatilho. Depois disso, a melhor compra, 93.425 até 95.152. Depois, 88.560 até 86.345. Lembrando que quem faz DCA, que é a compra semanal ou quinzenal, para ele tanto faz, né? Onde está o preço. E agora, falando aqui sobre o US 500, esse aqui vou te contar, desconfigurou tudo. Porque ele rompeu esse último topo aqui com essa força compradora diferente do Bitcoin, né? Então aqui, cara, é difícil vender esse bendito mercado americano, né? Mas nada impede que você venda pelo menos por um diário, né? Porque aqui a gente tem divergência. Só que assim, você é bem sincero, cara, vender uma tendência totalmente de alta, sem divergência, sem nada, espera cair para comprar. É isso que eu tenho para dizer para vós outros. Então, 6107 até 6079 é compra, se tiver nosso gatilho. 5890 até 5844 é compra também. Caio comprou esse bendito mercado. Never bet against America, my friends. E agora, só para finaleira aqui, o ouro. Eu prometo ser mais rápida nos próximos, tá? Porque eu precisava fazer essa introdução toda para vocês. Aqui o ouro, a gente já teve falha de topo. Isso aqui é uma defesa do médio do player. Aqui é o que leva do diário. A gente teve a referência, a manipulação. Tocar aqui tem uma compra plausível. Lembrando, de novo, se vocês prestarem atenção no início, isso aqui é uma defesa do médio ruim, porque não rompeu o topo. Mas tô assinalando aqui, porque quem tiver um gatilho, quem tiver uma bala para gastar, aqui é uma região que a gente poderia estar pensando entre 3.191 até 3.225, mas a melhor região mesmo para comprar ouro é 3.022 até 2.957. Esperaremos até aqui. Afinal, a maior virtude de um trader é a paciência. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui. Muito obrigada por me acompanharem. Um grande beijo. Até amanhã. Beijo.